A economia moçambicana enfrenta um momento sensível, influenciado pela guerra no Médio Oriente, que pode pressionar os preços dos combustíveis e agravar os riscos externos para um país dependente de importações. Em resposta, o governo diz que vai apostar na produção interna, redução das importações e reforçar as divisas enquanto mobiliza financiamento externo com o apoio do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Projetos como o Pandancua surgem como uma aposta estratégica para aumentar a resiliência econômica num contexto de desafios internos e choques internacionais. E a questão é, estará o país preparado para transformar esta pressão externa em oportunidade? Nos corredores do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, FMI, no quadro da realização das reuniões de primavera em Washington, D.C., nos Estados Unidos de América, o governo recebeu luz verde para um novo ciclo de financiamento, mas para tal deve cumprir na íntegra com as recomendações deixadas pelos parceiros multilaterais. Este é o Janela Econômica, edição de 22 de abril de 2026. O governo de Moçambique e o Banco Mundial estiveram em negociações para um novo ciclo de financiamento de projetos estruturantes de desenvolvimento à margem das reuniões de primavera que decorreram em Washington, D.C. na semana passada. Durante o encontro, a delegação moçambicana, liderada pela ministra das Finanças, apresentou uma radiografia da economia nacional, destacando os principais desafios e o cumprimento das recomendações deixadas pelo Banco Mundial para um novo programa de financiamento. O governo apresentou as reformas já em curso, reiterando o alinhamento das recomendações com as prioridades nacionais, destacando setores estratégicos como o turismo, o agronegócio e a energia como motores de crescimento econômico. O executivo sublinhou que a redução do peso da massa salarial nas finanças públicas, uma das recomendações do Banco Mundial, passa por um processo de modernização administrativa, ao mesmo tempo que reforça iniciativas de criação de emprego, sobretudo para a juventude. Portanto, é uma primeira fase para início de negociações. É por esta razão que nós, durante estas reuniões, convidamos os nossos parceiros, o Fundo Monetário Internacional, convidamos o Banco Mundial, tanto a deslocarem-se a Moçambique para uma missão mais detalhada, podermos, portanto, debater e articular com estes parceiros, tanto um programa de estabilidade macroeconômica e também um programa com o Fundo Monetário Internacional, que entendemos que vão criar benefícios para a consolidação fiscal, vão criar benefícios para a melhoria, tanto da gestão e também sustentabilidade da dívida pública do nosso país, para além de outras medidas que os parceiros, no âmbito desta discussão, poderão trazer. As negociações agora iniciadas visam estruturar um novo pacote de financiamento capaz de estabilizar a economia, reforçar a consolidação fiscal e impulsionar o desenvolvimento sustentável do país. Para isso, o governo deve acelerar as reformas estruturais com destaque para a política fiscal e medidas macroeconômicas. Consiste, de fato, uma preocupação do governo, um desafio, tanto debater medidas sobre como criar espaço fiscal para financiar o investimento. Obviamente que quais ações ou que medidas é uma reflexão que deve ser bastante, portanto, contundente a nível do nosso país. Os próximos meses serão decisivos para a conclusão deste processo negocial e para o acesso efetivo aos recursos financeiros anunciados no valor de 6 mil milhões de dólares americanos para financiar projetos que impactem a vida dos moçambicanos. E eles decorrem de um processo negocial que realizou-se ao longo de 2025 para, portanto, reformulação do quadro de parceria que Moçambique tem com o Banco Mundial, que culminou com a aprovação do novo plano, do novo quadro de parceria que vai vigorar para os próximos 10 anos. No quadro das mesmas reuniões, Moçambique manteve também contactos com a Constituência Africana do FMI, reforçando a cooperação financeira internacional. O executivo diz que vai intensificar o investimento na produção interna, reduzir a dependência das importações e aliviar a pressão sobre as divisas para conter os impactos da possível subida dos preços dos combustíveis devido à guerra no Médio Oriente. O governo prevê ainda a promoção de maior equilíbrio na balança de pagamentos e reforçar os instrumentos da política monetária para aumentar a disponibilidade de moeda estrangeira. São algumas propostas colocadas à mesa para o próximo ciclo de financiamento dos parceiros multilaterais, que prometem dar apoio para o FMI.
Moçambique participou numa mesa redonda promovida pelo Grupo 1 da Constituência Africana do FMI em Washington para discutir sobre as perspectivas econômicas do continente, numa altura em que crescem as incertezas sobre o término da guerra no Médio Oriente. Apesar das projeções positivas do crescimento para este ano, os 16 países membros sabem que podem sofrer choques econômicos devido à instabilidade no Médio Oriente, que tende a afetar os preços dos combustíveis. E o que estamos de fato aqui a fazer é prestar atenção nas experiências que foram partilhadas e também tomar em consideração a experiência de Moçambique. A Moçambique também está a fazer uma análise detalhada, tanto o Banco Central, com os bancos comerciais, com as gasolineiras, por forma a prover, portanto, capacidade de divisas suficientes para responder àquilo que são as necessidades de garantias e assim minimizar aquilo que é as necessidades tanto de pagamento das faturas do combustível em financial holding. Moçambique, um dos países altamente dependentes da importação de derivados de petróleo, enfrenta vulnerabilidades estruturais. O aumento dos preços internacionais pode pressionar as contas públicas, agravar a inflação e reduzir o poder de compra das famílias. No entanto, é uma reflexão, porque existem várias ações em paralelo que devem ser tomadas em consideração, sobretudo no tocante àquilo que são as necessidades das famílias, necessidades dos consumidores, nesta fase que poderá advir algum aperto financeiro, caso haja pressão sobre a inflação, pressão sobre a disponibilidade do combustível e pressão sobre as divisas. Para conter esses impactos, o governo defendeu nos Estados Unidos de América o investimento na produção interna, redução da dependência das importações e o alívio da pressão sobre as divisas. É criar capacidade de produção suficiente para que possa reduzir a pressão dos países sobre as importações, sobre a necessidade da moeda estrangeira para financiar a fatura de importação. Portanto, este é um dos aspectos que temos que pensar e no âmbito da reflexão que está a decorrer no nosso país, já comportamos esta dimensão com o que fazer, portanto, ao nível dos setores produtivos, sobretudo mais ligados às áreas da agricultura. A combinação entre choques externos, como o conflito no Médio Oriente, e fragilidades internas, coloca os combustíveis no centro da agenda econômica. Carla Louveira entende que a resposta passa por reformas estruturais, coordenação regional e maior resiliência. A ministra das Finanças defendeu em Washington, nos EUA, a necessidade de a África maximizar o uso da tecnologia para mobilizar recursos internos, melhorar a arrecadação de receitas e rever a composição da despesa pública. Carla Louveira falava na reunião de Constituência Africana do Banco Mundial, que reuniu ministros das Finanças e governadores de bancos centrais do continente para discutir a estabilidade econômica num contexto de rápido crescimento populacional. A África vai aumentar a sua população em mais de 600 milhões de pessoas até 2050, um crescimento que representa oportunidade, mas também pressão sobre os governos. Os líderes econômicos reconhecem que o ritmo de criação de empresas no continente ainda está aquém do necessário. Nos últimos 10 anos, a África não conseguiu acompanhar outras regiões na dinamização de micro, pequenas e médias empresas, consideradas essenciais para a geração de empresas em larga escala. Portanto, esses elementos podem também levar em causa e que traz a necessidade dos países africanos pensarem como é que, com um crescimento populacional acelerado, conforme a estatística está a ser apresentado, como é que a questão de assegurar novos empregos para esta população será conseguida face à limitação tanto da conjuntura econômica que se está a mostrar a nível do mundo. Entre as soluções em debate está a mobilização de recursos internos, com destaque para o uso da tecnologia na arrecadação de impostos, o que pode aumentar a receita dos Estados sem agravar a carga fiscal. Elementos associados à questão da sustentabilidade da dívida, por exemplo, a questão do fato do apoio direto aos orçamentos também no tempo tender a reduzir, sobretudo face à conjuntura internacional. Também a tendência dos países estarem a ter uma dívida doméstica, digamos, cada vez maior. Portanto, é uma reflexão que Moçambique também vai levar para efeitos de decisão, análise como é que nós nos reposicionamos nesta matéria. Ao mesmo tempo, os países são chamados a acelerar reformas estruturais, melhorar o ambiente de negócios e rever a qualidade da despesa pública, garantindo maior eficiência no uso dos recursos. Moçambique também está a trabalhar nesse sentido, portanto, porque estamos a desenvolver os projetos de digitalização, portanto, para assegurar essa eficiência, inclusivamente na componente do sistema de aquisição, que também é um sistema que está a ser desenvolvido através
do sistema de procurement, por exemplo, de centralização de compras do Estado. Moçambique surge como um exemplo concreto desses desafios. O país enfrenta limitações fiscais, pressão sobre a dívida pública e necessidade urgente de diversificar a economia. Ainda assim, há sinais de avanço, com esforços para digitalizar a administração tributária e atrair investimento em setores estratégicos como energia e agricultura. No primeiro espaço de análise, vamos falar do financiamento à economia. O Fundo Monetário Internacional volta ou não a financiar a economia moçambicana? Dr. Derek, obrigado por ter aceito o convite. Na verdade, na semana passada já tínhamos iniciado, portanto, um debate sobre o assunto do FMI e não se esgotou. Portanto, eu acho que hoje vai ser praticamente o último dia a discutirmos este assunto enquanto o governo luta para conseguir um novo financiamento por parte do Banco Mundial e também do Fundo Monetário Internacional. Das reuniões que nós assistimos em Washington, ficou claro que o Banco Mundial reconhece alguns avanços por parte do governo, aquilo que são as recomendações, e disse claramente que sim, vai apoiar financeiramente o governo, desde que complete, portanto, este pacote de recomendações dentro disto, até porque o Banco Mundial, na reunião que aconteceu na sexta-feira com o vice-presidente Bolli, ele disse que estava, portanto, disponível para mandar uma equipe para vir cá ajudar Moçambique, fazer uma análise técnica, caso Moçambique aceitasse. Então agora a bola ficou do lado de Moçambique para responder a essa questão. Primeiro, como é que olhamos para esta questão, este reconhecimento, primeiro por parte do Banco Mundial, de que sim, o governo estará a avançar em alguns aspectos, mas há outros que ainda vamos discutir, portanto, nesta análise, que tem a ver, por exemplo, com a massa salarial que o Banco e o Fundo Monetário Internacional entendem que ainda é alta e o governo é obrigado a rever, portanto, este cenário. Que avaliação se pode fazer numa primeira fase? Bom, primeiro, saudações a si, bem-vindo novamente. Saudações aos telespectadores que nos acompanham e à equipe técnica que também nos apoia. Dizer que a avaliação que se pode fazer inicialmente, primeiro, a olhar para o caráter das conversas que foram mantidas neste prisma dos diálogos da primavera, podemos dizer que são positivos e nós conseguimos ir a este encontro numa situação relativamente diferente de outros cenários. Desta vez nós fomos para essas negociações com um movimento estratégico que era não termos aqui situações de dívida com o Fundo Monetário Internacional. Isso, de alguma forma, permite que se possam fazer várias leituras até sobre as intenções do próprio país e de que forma estratégica que estaremos a olhar e o tipo de maturidade que estamos a atingir internacionalmente. Então, de tudo aquilo que nós podemos verificar à luz das negociações, os diálogos bilaterais entre Moçambique, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e as várias conferências que foram realizadas e de tudo aquilo que foi referido, podemos dizer que é positivo. Mas isso não quer dizer necessariamente que não exista um trabalho de casa. Eu penso que a principal recomendação é aquilo que nós já sabíamos e que já discutíamos aqui, que independentemente do trabalho que estávamos a fazer a casa, existia ainda um percurso que era necessário observar, que era a questão da consolidação fiscal, a consolidação da massa salarial, que era olhar para o volume da massa salarial que temos estado a verificar, o controle da dívida, dados macroeconómicos que eram importantes olhar para eles. E não só, tem a ver também com a dinamização da própria economia, a olhar para o alto endividamento público. Então, são algumas das componentes que existem num trabalho que está a ser feito. O governo moçambicano tem estado a avançar em várias frentes, mas que existem alguns fatores ou alguns indicadores que precisariam até de recursos financeiros, que era para poder garantir aqui a estabilização. Daí a necessidade de estarmos aqui a olhar para a necessidade de financiamento para a própria economia. Mas aí é que está a grande questão. O governo moçambicano está em condições, por exemplo, de fazer essa consolidação fiscal e da massa salarial, olhando para o contexto em que nós nos encontramos? Bom, eu julgo que antes de nós recebermos esse recado, é importante que nós possamos, à medida daquilo que é possível e do realizável,
irmos fazendo o trabalho de casa, que é para nós não ouvirmos recados do Fundo Monetário Internacional, recados do Banco Mundial e outros parceiros de cooperação. Seria ideal que parte desse trabalho do TPC fosse realizado por nós. Se nós estivermos a olhar para os relatórios, alguns dos quais já foram até trazidos pelo governo, a olhar para a questão de alguns funcionários fantasmas, que já houve um trabalho que é da digitalização ao nível da função pública, os recenseamentos biométricos, mas é importante intensificar esse trabalho. A componente de combate à corrupção, houve um trabalho também que esteve relacionado com o branqueamento de capitais, a retirada do país da lista cinzenta do GAFI e por em diante, que são algumas das condicionalidades técnicas que de alguma forma minam aquilo que é o crescimento econômico do país e o cumprimento de alguns indicadores. Então, há um trabalho que deve ser feito de antecedência, mas naturalmente que o governo de Moçambique tem alguma responsabilidade. Aliás, tem responsabilidade com os eleitores e com os moçambicanos. E eu digo isto porque há algumas das condicionalidades que são impostas. Por exemplo, a questão da flexibilização da moeda do metical, neste caso, que era retirar algumas condicionalidades que Moçambique está a impor para o controle cambial, tem algum custo econômico, tem algum custo social, tem um impacto que vai ser bastante alto e significativo na própria economia, a olhar também para os índices de pobreza, olhar para as condições em que a economia se encontra neste momento. Então, esta responsabilidade que o governo tem faz com que algumas medidas tenham de ser consideradas com alguma calmia, com alguma calma e alguma serenidade. Há mudanças que devem ser feitas de forma gradual, conhecendo os impactos da retirada, por exemplo, da flexibilização do câmbio. Poderiam, de alguma forma, fazer com que a moeda fosse tão depreciada e, se nós ignorarmos o facto de Moçambique ser um país importador, então estaríamos a ignorar o impacto econômico que estará dentro da economia moçambicana. Então, há aqui alguns fatores que estão a ser olhados com a calma que é necessária, mas que precisam de ser olhados muito, a olhar para qual é o custo social que isto poderia trazer para a economia doméstica. Mas agora, há uma questão que foi levantada, por exemplo, numa das reuniões entre o vice-presidente do Banco Mundial, o Boli, neste caso na passada sexta-feira, com a ministra das Finanças e a delegação que a acompanhava, que tem a ver com a questão do dólar. A problemática do dólar voltou ao debate, por exemplo, nos corredores de Washington. Pode ser um dos condicionalismos, portanto, para o financiamento à economia moçambicana. Pode minar, qual é a relação que pode existir, por exemplo, para essa disponibilização de fundos para a nossa economia? Bom, nós estamos aqui naquilo que os portugueses às vezes chamam de pescadinha de bocas ou problemas circulares. Um dos apoios estruturais que o Fundo Monetário Internacional intervém é na estabilidade cambial. Há vezes em que são encontrados determinados acordos que visam injetar recursos em moeda estrangeira, nomeadamente o dólar, que é para poder estabilizar o câmbio. Mas estamos a dizer que o próprio Fundo Monetário Internacional impõe um conjunto de condicionalidades, entre as quais a retirada de alguns da nossa política, a flexibilização da nossa política cambial, que é para permitir que o metical se desvalorize em função de um conjunto de indicadores que Moçambique está a olhar para eles com as variáveis que eu fiz aqui referência. Ou seja, existem limitações técnicas que o FMI nos impõe, mas que parte daquilo que são as vacinas ou daquilo que seriam as alternativas para resolver a situação poderiam, de alguma forma, ser encontradas em parceria com o próprio Fundo Monetário Internacional. Então, era preciso, em função das negociações que estejam em cima da mesa, que o governo conseguisse tecnicamente demonstrar que as questões que preocupam nessa componente da flexibilização do metical, por exemplo, poderiam ser encontradas numa situação em que nós estivéssemos com a questão das divisas ou com a essência de moeda estrangeira suficiente e necessária, e só depois disso, ou de nós cumprirmos com estas condicionalidades, é que poderíamos ter alguma confiança e alguma vontade que é ir libertando de forma gradual. Mas tudo isto depende da capacidade técnica do nosso lado e da nossa capacidade de execução e daquilo que nós entendemos que é necessário. Nós temos acordos com o Fundo Monetário Internacional, mas o governo de Moçambique tem um contrato social com a sociedade moçambicana. E existe um sentimento que é muitas vezes duplo da sociedade. Primeiro, houve um festejar daquilo que é
por exemplo, a quitação de dívidas com o Fundo Monetário Internacional. É uma leitura social que o governo e política até que deve-se fazer de como é que a sociedade reagiu apesar das apreensões. Então todas essas questões, à luz também de um conjunto de movimentações, de parcerias econômicas que o país tem estado a ter com os países do Golfo Pérsico, com a União Europeia, com a China e por aí em diante, que de alguma forma, enquanto nós vamos negociando com o Fundo Monetário Internacional, a olhar para as condicionalidades que está a impor, vamos procurando diversificar aquilo que são as parcerias ou as possibilidades de obtenção de recursos para resolver os problemas estruturais que o país está a atravessar. Agora, nós temos de compreender que nós atuamos numa lógica em que o Fundo Monetário Internacional viabiliza ou condiciona até o acesso a recursos de investimento para o próprio país. Na medida em que nós conseguirmos um acordo, independentemente dos valores que possam ser utilizados, podem de alguma forma dar uma visibilidade no sentido de que o país está a conduzir a política macroeconómica de acordo com os padrões internacionais aceitáveis. Não que nós não estejamos agora, mas isso permite, é o sinal que o Fundo Monetário transmite aos mercados. Daí que era necessário obtermos um acordo ou voltarmos a ter um acordo independentemente do valor. Mas era importante nós, à luz das discussões que nós temos estado a fazer, nós estamos a falar, por exemplo, com o Fundo Monetário Internacional, cerca de 6 mil milhões de dólares. A questão muitas vezes não é necessariamente os montantes, porque nós também temos de compreender a dinâmica e as questões que podem parecer pequenas. 6 mil milhões de dólares em 5 anos podem não ser necessariamente suficientes para resolvermos os problemas que o país está a enfrentar. Às vezes, as discussões que o governo de Moçambique tem de fazer com essas instituições ou com outros parceiros é conseguirmos ter valores suficientes que nos permitam, de uma forma cirúrgica, resolvermos o problema de uma vez por todas. Irmos buscar 50 milhões. E esses 50 milhões serem disponibilizados em 10 anos. Isso não resolve o problema que nós estamos a encontrar. E a questão muitas vezes tem sido essa. Podem oferecer cerca de 6 mil milhões de dólares, mas os 6 mil milhões de dólares serem disponibilizados em 10 anos. Isto não vai resolver o nosso problema. E muitas vezes as próprias instituições, quer seja de forma política, posicionam-se, emitem relatórios, emitem pareceres, ignorando o seu papel e naquilo que nos estão a oferecer. Então é esta responsabilidade que é, muitas vezes, que o governo, este traquejo que o governo tem de olhar para aquilo que nos estão a oferecer, o que é que vai significativamente, o que é que vai significar para o país, porque o FMI, por exemplo, quer o controle da massa salarial. Isto quer dizer, ou pode significar, a retirada ou o despedimento de funcionários da função pública. Então o governo tem de olhar para isto, o que é que isto significa para o país numa dimensão que nós estamos a falar, desigualdade de postos de trabalho. Então, o que é que isto politicamente significa? O que é que socialmente significa? O governo não deve, de forma automática, embarcar naquilo que está a dizer. É preciso considerar, avaliar. Agora, e se os montantes que forem oferecidos justificarem efetivamente em função dos bolos, então poderemos encontrar alternativas até de um melhor enquadramento dentro da própria economia. Agora, se os valores, temos de continuar a negociar, ouvir os recados, fazer o trabalho de casa, e esse trabalho de casa pode ser no maior racionamento da despesa, no combate aos desperdícios, pode ser o controle dos funcionários fantasmas, uma dinamização de demonstrar aos parceiros de cooperação que as suspeitas, por exemplo, que existiam de funcionários fantasmas, elas já não se verificam. É este trabalho que muitas vezes essas instituições precisam do nosso lado. E há um trabalho, mas é importante continuar a fazer e ter a seriedade de demonstrar que nós estamos a trabalhar, que é para não só responder ao Fundo Monetário, responder antes à sociedade moçambicana, responder a outros parceiros que também tenham interesses nessa matéria. Mas é uma informação que chegou com um pouco de preocupação para alguns e depois tornou o mercado um pouco agitado, enquanto em Washington se negociava, portanto, o novo ciclo de financiamento. Cá em Moçambique havia alguns pronunciamentos da mesma instituição, mas em nome do que representa já em Moçambique, a dizer que não estavam criadas as condições para que Moçambique beneficiasse do financiamento, mas numa situação em que os encontros ainda eram técnicos, faltava ainda o último encontro que aconteceu na sexta-feira e esta reação aconteceu na quarta-feira. Como é que avaliamos isso? Foi falta de coordenação entre
digamos, a direção da instituição com os representantes da mesma cá em Moçambique? Houve uma precipitação? Como é que nós avaliamos, portanto, essa reação? Bom, nós neste caso estamos a falar de um parecer que foi emitido pelo representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, numa altura em que o governo moçambicano estava a dialogar com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial ao mais alto nível. E nós sabemos que há decisões de financiar ou não financiar a retirada ou a existência de parcerias com o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial depende muitas vezes do board. E não é uma decisão que pode ser tomada ou que é tomada pelo representante do Fundo Monetário Internacional estando em Moçambique. São decisões que os governos fazem ao mais alto nível, as decisões são submetidas a um board, que é um conselho de diretores, um conselho de administração do Fundo Monetário Internacional, que vai avaliar um conjunto, quer seja interesses geoestratégicos, até dos seus financiadores, dos membros do próprio Fundo Monetário Internacional. Daí que nós poderíamos, de alguma forma, primeiro, a olhar para as declarações, avaliar onde é que essas declarações foram emitidas, à luz de uma conferência que estava a ser realizada, foi uma entrevista que foi dada à comunicação social, foram feitas algumas questões. E eu penso que pode ter existido uma reação que pode não ter feito a leitura do momento exato, a perceber que esses diálogos são feitos com o board, essas decisões vêm do board. Agora, também temos de compreender que àquela altura, naquele momento, em que essas declarações foram emitidas, pode ser que, em função dos indicadores ou daquilo que havia sido dialogado com o Fundo Monetário Internacional, porque a conversa ainda não havia sido feita, a olhar também para aquilo que impede o Fundo Monetário Internacional de financiar ou não e das condições que existiam à luz do artigo 4, porque também foi feita essa referência. À luz do artigo 4 da última visita que foi feita, existiam algumas condicionalidades que o governo de Moçambique teria de cumprir. Mas também temos de recordar que isto é, a bem da verdade, que a suspensão desses acordos foram feitos pelo governo de Moçambique. Foi uma iniciativa de Moçambique de interromper os financiamentos à luz dos acordos do ECF. Então, nós podemos fazer duas leituras. Há uma leitura que nós podemos estar num cenário em que é um jogo político, um jogo até de negociação do Fundo Monetário Internacional, se nós percebermos que aquela instituição não é necessariamente neutra, em que teríamos um bom polícia, neste caso estaria em Washington, e um mau polícia, que estaremos aqui a ter um papel do bom e do mau polícia. Ouvimos uma declaração muito próxima, informações muito concordantes em função dos diálogos que existiram ao mais alto nível a partir de Washington, e o mau polícia deste caso, estamos a falar isto entre aspas, à luz das negociações, um sinalizar interno de que ainda não estamos diante de um acordo. E que esse polícia, em condições normais, devia estar em Washington também. Também, poderíamos dizer que era expectável, julgávamos nós que o representante também estivesse nas reuniões e que, sendo representante, à luz daquilo que está a ser dito lá, mas isso dependeria de um conhecimento que nós teremos de ter de como a instituição funciona. O que nós sabemos e que é claro e evidente é que aquelas decisões, a decisão de financiar ou não depende necessariamente do representante, mas da decisão... Até porque a reunião com o Conselho de Administração não tinha acontecido, aconteceu mesmo na sexta-feira. Dias depois. Mas há uma outra questão, porque quando o governo faz o adiantamento, portanto, do pagamento da dívida, transmitiu várias mensagens cá internamente. Alguns entendiam que o governo queria se livrar do Fundo Monetário Internacional e recorrer a outras fontes de financiamento, né? Pois como isso ia calhar com a viagem do Presidente da República à China, alguns diziam que é melhor ir buscar dinheiro na China, é um dinheiro comercial, mas é melhor porque a China não vai colocar nenhuma condição, não vai dizer invista nesta área e aquela, e o Fundo Monetário Internacional até te diz para que áreas, entre aspas, você tem que investir, recomenda, né? Seria viável que você olhasse para este e aquele setor. Acha que, por exemplo, seria viável ou é viável o governo voltar ao Fundo Monetário Internacional, olhando para o contexto em que nós nos encontramos e a disponibilidade de outros parceiros em financiar a nossa economia? Bom, a questão da viabilidade, ela tem de ser olhada e entendida à luz do poder que o Fundo Monetário Internacional tem na emissão dos seus pareceres. Tem de ser olhada nessa perspectiva. O que é que significa um parecer favorável dito pelo Board do Fundo Monetário Internacional
aos mercados. Então, muitas vezes os mercados olham para aquilo que o Fundo Monetário Internacional diz, a União Europeia olha com muita proximidade, os mercados bolsistas americanos e o mercado bolsista de Londres olha também para as questões que são referidas pelo Fundo Monetário Internacional. Então, a questão de viabilidade, temos de olhar qual é o custo de oportunidade de nós não normalizarmos a relação que temos com o Fundo Monetário Internacional. Daí que nós poderíamos dizer que é importante normalizar a relação. Ainda que fosse para ir buscar $100 mil, por exemplo, desde o momento que nós tivéssemos uma relação normalizada com o Fundo Monetário Internacional, seria suficiente e necessário, desde o momento que também estivéssemos em capacidade de cumprir com as obrigações que temos com o Fundo Monetário Internacional. Isto para dizer que é importante nós normalizarmos a relação com o Fundo Monetário Internacional, porque os pareceres e os comunicados que ela emite viabilizam ou permitem que os outros interessados confiem em Moçambique e que os ratings ou os spreads da dívida soberana possam reduzir. É esta a importância. Agora, o que é que nós temos de compreender cá internamente? Que é importante que nós diversifiquemos o conjunto de países e de parceiros que estejam em condições de financiar. Dito de outra forma, nós temos de ir buscar o dinheiro em toda a parte onde ele existe. Se nós pudermos buscar mais recursos fora do Fundo Monetário Internacional, ainda bem, nós podemos dizer que é melhor... Não estarmos dependentes totalmente do Fundo Monetário. Não, isso deve ser evitado. Deve ser evitado a todo custo. Deve ser evitado, mas também temos de compreender que há uma importância que não pode ser ignorada relativamente ao papel do Fundo Monetário Internacional, que seja em Moçambique, em países de vias de desenvolvimento, que é o papel da disciplina. Nós podemos não gostar ou não ser muito simpáticos em relação ao papel, muitas vezes, que levou muitos países a retroceder naquilo que é o desenvolvimento. Mas, do ponto de vista da emissão de pareceres técnicos, o apoio técnico que nós temos com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, aliás, fez a referência de que o Banco Mundial até estava disponível em apoio técnico. É importante em termos de conhecimento de gestão prudencial, de gestão macroeconómica e por aí em diante. Podemos, de alguma forma, retirar algum aprendizado, mas o aprendizado que devemos retirar não é daqueles que nos condicionam. E temos também de conseguir influenciar também na emissão dos pareceres, que fazer compreender que aquilo que é referido, quer seja pelos representantes do Fundo Monetário Internacional e aquilo que depois sai ao nível dos relatórios, também trazem sinais que podem ser negativos, que muitas vezes até nem sequer chegam a espelhar a realidade econômica do próprio país. Então é importante que se desenvolva a relação nessa perspectiva. Eu penso que deve ser mais numa parceria técnica e não necessariamente numa parceria financeira. É o que nós podemos retirar, mas temos de diversificar, ir à União Europeia, ir aos Emirados, ir aos BRICS, ir à China, ir aos países do Golfo, ir buscar recursos financeiros que possam dinamizar a própria economia e o mercado. Falando da diversificação, houve uma reunião na quinta-feira, foi mesmo na quinta, entre a Constituência Africana do Banco Mundial com os países, né, que fazem parte daquele órgão, e um dos grandes problemas que foi discutido ali tem a ver com o crescimento populacional africano. Diz-se que nos próximos 24 anos Moçambique vai ter mais 600 milhões de pessoas. África, nesse caso. África, não Moçambique, África. Sim. Obrigado. África vai ter mais 600 milhões de pessoas. E uma das grandes questões que se coloca aqui, enquanto as outras regiões crescem, a Ásia, a Europa, a América, do ponto de vista de criação de oportunidades de emprego, facilitação para a criação de pequenas e médias empresas para responder a este crescimento demográfico, a África regride. E um grande alerta que fica é como é que a África vai conseguir sustentar a essas famílias. Criar empresa em África é muito difícil, os custos são elevados, são alguns pontos que foram levantados. E a ministra defendeu que uma das grandes questões que tem que se apostar em África é massificar o uso das tecnologias, quer para a arrecadação fiscal, quer para a facilitação, por exemplo, da criação das empresas. Quer dizer, a tecnologia agora mostra-se muito importante para os momentos que vêm. Que avaliação se pode fazer? Primeiro, do Banco Mundial, o olhar do Banco Mundial, depois da reação. Bom, o que nós devemos é estar atentos é que antes desse parecer,
Já existia um outro relatório, que é o relatório de Mario Draghi, que estava a olhar muito numa perspectiva europeia, a olhar para a competitividade europeia ao nível do mundo. E já nessa altura foram produzidos alguns estudos a comparar aquilo que está a acontecer ao nível da China, a comparar o que acontece na própria Europa e a comparar aquilo que ocorre nos Estados Unidos da América. E uma das principais conclusões a que se chegou é que as economias, essas economias que eu fiz aqui referência, elas cresciam em função ou muito ancoradas às pequenas e médias empresas. Ou seja, não era nada de megaprojetos, da indústria extrativa e por diante, eram pequenas e médias empresas que garantiam empregos, garantiam recursos, captação de recursos financeiros para o próprio Estado. E depois, nós também já estávamos a discutir aqui internamente, já nessa altura, e principalmente nos relatórios do Banco Mundial, quando nós fazemos referência e a escandalização que houve, nós ficamos escandalizados ao olhar para os dados que eram anunciados, que davam conta de que o país era o segundo país mais pobre do mundo. E nós ignoramos o facto de um dos indicadores que estava a ser utilizado, que era ignorado, e que ele é consumido, era o crescimento populacional. E nós dizíamos que era impossível nós conseguirmos, e eu recordo de ter feito referência de que o país não deixou de crescer, não tem deixado de crescer. Mas a nossa população cresce a uma percentagem, uma cifra muito superior ao próprio crescimento. E se nós utilizarmos os índices de per capita e compararmos com o crescimento populacional, compreendemos que é difícil nós continuarmos a sustentar os crescimentos necessários de responder às dinâmicas da pobreza. Também olhamos para outras componentes. O número de pessoas que chegam à população economicamente ativa que precisam de emprego, estamos a falar os dados oficiais falam de 400 mil, mas há relatórios que falam de 500 mil pessoas que chegam ao posto de emprego. Em termos de disponibilidade oficiais, estamos a falar de cerca de 30 mil. E se nós estivermos atentos a olhar para o relatório de Mario Draghi que fiz aqui referência, olhar para aquilo que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional referem agora, então podemos dizer que não é necessariamente uma novidade em função do conhecimento que nós temos. E o que é que isto significa? Significa que nós estamos a ser desafiados, à luz da realidade, a olhar para políticas públicas relacionadas à empregabilidade. As tecnologias que foram feitas referências, temos de ter algum cuidado para nós olharmos para tecnologias para a captação de receitas, ok, temos de avançar com elas. Mas olhemos para o exército de pessoas que precisam de empregos. Então estamos a falar de empregos que demandam muita capacidade de trabalhadores, estamos a falar da componente da indústria. Aliás, que é uma das componentes que está a ser discutida fortemente com a China. Mas temos de olhar para essa industrialização, também a olhar para um conjunto de parceiros. Então as empresas podem ser aquelas que precisam de muita mão de obra, que nós aí podemos olhar para a questão demográfica como um ganho. Mas também temos de olhar para outras coisas, que é a criação de pequenas e médias empresas. As políticas públicas que estão a vigorar, temos de avaliar se aquilo que existe do seu ponto de vista de políticas públicas, nós tornamos mais fácil, nos últimos 10, 15 anos para aqui, a abertura de empresas. Então temos de nos questionar como é que nós podemos facilitar a abertura de empresas. Aí nós desafiamos naturalmente o Ministério da Economia, desafiamos o Ministério das Finanças na componente de tributação, porque uma das questões é formalização e muitas vezes a formalização nos nossos países contribui para a falência das próprias empresas, porque a partir do momento em que nós formalizamos, uma das primeiras coisas, ou a ideia que é vendida é que formalizamos e logo a seguir estamos a cobrar impostos. Então, o que é que faz? O que é que isto faz? Faz com que muita gente não queira se formalizar. Ficamos na informalidade, o Estado não consegue colher as receitas que são necessárias. Então, há um desafio demográfico que foi colocado, que nós temos de prestar atenção, mas temos de olhar para as políticas públicas de formalização, cooperativização. Aí, olhamos para a planificação e desenvolvimento, olhamos para o Ministério da Economia, olhamos para as finanças, na componente dos impostos, na componente das políticas públicas, registro de empresas. E depois como é que nós fazemos, mudamos o mindset. Não formalizamos para cobrar impostos, mas formalizamos para garantir segurança social e a partir da segurança social e outras componentes conseguimos recolher receitas. Enquanto não estivermos organizados, nós não resolvemos o problema. Draghi, voltamos já. Muito obrigado. Até já.
Moçambique está a reforçar a sua articulação com a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos, MIGA, para garantir instrumentos de mitigação de risco capazes de atrair financiamento internacional para grandes projetos. Entre as prioridades, destaca-se o projeto hidroelétrico de Mpandankua, considerado uma das maiores apostas para a transformação energética e econômica do país. A estratégia passa por utilizar o seguro de risco político da MIGA como mecanismo catalisador para mobilizar capital, incluindo recursos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. O governo fez saber esta terça-feira em Washington que está a atualizar a carteira de projetos elegíveis para a cobertura de risco, incluindo iniciativas ligadas à eletricidade de Moçambique e ao projeto hidroelétrico de Mpandankua. Portanto, o papel crítico da MIGA, e foi muito visto no encontro que acabamos de ter, irá permitir depois também ter outros encontros com maior robustez, nomeadamente os encontros que estão previstos com o Banco Europeu de Investimento e as demais instituições parceiras de desenvolvimento. O investimento total do projeto é atualmente estimado em cerca de 6,5 bilhões de dólares, sendo que o executivo espera assegurar junto da MIGA um pacote de garantias de risco político na ordem de 1 bilhão de dólares. Este instrumento é considerado determinante para aumentar a confiança dos investidores e viabilizar o fecho financeiro da iniciativa. A MIGA não só traz os seus instrumentos, mas ela depois catalisa financiamento e a participação do AFC, na ordem de 700 milhões de dólares, e também, digamos, o próprio grupo Banco Mundial irá também portanto, está a liderar o processo de financiamento da linha de transporte, até Maputo, de onde estamos a falar de um investimento acumulado de 6,5 mil milhões de dólares. Paralelamente, decorrem atualizações técnicas e institucionais sobre o estágio do desenvolvimento de Mpandankua, na sequência da recente visita do presidente do Banco Mundial, que classificou o empreendimento como um dos mais transformadores socioeconômicos do país. Neste encontro também tivemos a oportunidade de trazer para a gestão e para os governantes aquilo que é a atualização, digamos, da evolução do projeto, que permite atrair os seguros da MIGA, portanto, os seguros de risco político, mas hoje a MIGA também trata de seguros de risco comercial, que é o que está a ser tratado também a nível do projeto de Mpandankua. O projeto hidroelétrico de Mpandankua prevê a construção de uma central com capacidade instalada de 1.500 megawatts no rio Zambeze, a jusante da barragem da Caorabassa, podendo reforçar a produção de energia no país e posicionar Moçambique como um importante importador de eletricidade. O presidente da República está na China em visita de trabalho, falando a empresários chineses numa mesa redonda. Daniel Chapo defendeu que Moçambique é um país rico em recursos minerais, com maior destaque para o gás e o petróleo. Chapo prevê a intensificação da cooperação com a Sun Group para a produção de maquinaria pesada em grande escala. Moçambique é mais do que estabilidade. Moçambique é, sem mais dúvidas, oportunidades reais e temos uma visão estratégica de desenvolvimento do país nos próximos anos. É um país pronto para investir, é um país para crescer, é um país certo para colocarmos o dinheiro e fazermos negócio. É, acima de tudo, um país aberto a parcerias sérias e de longo prazo entre irmãos moçambicanos e irmãos chineses. O futuro de Moçambique está a ser construído agora e queremos construí-lo convosco, nossos irmãos da China. Por isso, caros irmãos, convido-vos a investir em Moçambique, a estabelecer parcerias estratégicas e a fazer parte desta transformação, porque acreditamos de forma firme que juntos podemos construir o país e, sobretudo, podemos construir um novo ciclo de prosperidade partilhada entre Moçambique e a China. Queremos evoluir de uma relação baseada no volume para uma parceria baseada no valor. Valor acrescentado, transferência de tecnologia, criação de emprego qualificado e desenvolvimento de cadeias produtivas.
No segundo espaço de análise, vamos dar uma volta ao Médio Oriente, onde o Presidente da República efetua uma visita de trabalho. O investimento chinês em Moçambique continua a subir e é exatamente isso que vamos analisar juntamente com o meu convidado, Derek Mulatin. Dr. Derek, voltamos para o nosso segundo tema. O Presidente da República está na China, sim, a visita de trabalho, e nós vimos nas reportagens que têm sido exibidas que vários instrumentos estão a ser assinados. Ainda hoje, assinou-se um dos instrumentos que foi tornado público. O Presidente da República diz, portanto, nas suas deslocações, na interação com empresários, que o maior foco é garantir a industrialização, atrair investimento chinês para Moçambique. Como sabe, a China tem uma potencialidade bastante elevada do ponto de vista de industrialização, incremento portanto, de setores produtivos que possam empregar mais moçambicanos. É um dos grandes desafios esse que foi deixado pelo Presidente da República. Como é que olha hoje para a situação da China versus Moçambique na componente de investimento? Até que ponto essa visita do Presidente da República pode trazer frutos significativos, atendendo que já foram anunciados até alguns projetos que vêm para Moçambique? Bom, primeiro eu olho com bastante satisfação a visita que foi efetuada à China e pelo volume de acordos que estão a ser assinados. E nós também temos de olhar para as declarações oficiais que foram feitas, tanto do nosso Presidente da República, nosso chefe de Estado, e pelo Xi Jinping nas declarações que fez. E nós podemos entender, a olhar à luz daquilo que foi dito, que há uma mudança da forma como se olha numa perspectiva de um parceiro geoestratégico. Houve uma elevação até do estatuto, olhar para aquilo que está a ser dito nas entrelinhas. E nessa perspectiva, em função dos nossos interesses, porque é isto que mais importa, nós temos aqui necessidades de industrialização, temos necessidades de transferência de tecnologia, mas também temos recursos que importam à China. Então nós aí poderíamos entender que, de acordo com os interesses que nós temos e as visitas que foram efetuadas nos diversos locais, aquilo que nos foi chegar, nós poderíamos também pensar naquilo que são as nossas prioridades. Estamos a falar da industrialização, estamos a falar do setor de energias, estamos a falar da componente de tecnologia, estamos a falar da mineração, que são partes que nós temos interesses comuns. E tudo isso foi explorado a mais alto nível. E nós gostaríamos e estamos expectantes que, para além de que esta visita tenha sido efetuada nos termos em que foi, que se consiga transformar os acordos ou que se consiga transformar aquilo que é a confiança que a China deposita a Moçambique ou que Moçambique também deposita vice-versa, que se transforma em investimentos reais em Moçambique. Temos de passar do nível de confiança para investimento real e massivo. E a China tem capacidade, tem estado a demonstrar. Aliás, é um dos maiores parceiros bilaterais que tem estado a investir em recursos financeiros para o próprio Estado moçambicano. E a China tem capacidade na componente de infraestruturas. Estamos a falar de construção de estradas, portos e por aí em diante, que de alguma forma podem responder às necessidades de reposicionamento geoestratégico que Moçambique tem a olhar para a nossa posição. Estamos a olhar para a questão de resposta ao Hinterland, estamos a falar da componente de estradas. Há um conjunto de parcerias que podem ser desenvolvidas que era importante nós vermos investimentos reais. Mas eu estou expectante positivamente que isto traga aqui, recursos não só nessas componentes que nós fizemos aqui referência, mas também para o financiamento ao próprio Estado. Se nós estivermos a juntar isto com a primeira peça, nós falávamos da diversificação dos parceiros econômicos que o país tem de estar a fazer, a olhar muito para aquilo que é a grande dança entre as grandes políticas, os grandes players internacionais. Nós aí podemos colocar no tabuleiro a China, podemos a União Europeia, os Estados Unidos, que têm estado a competir fortemente por poder e influência em África. E nessa perspectiva, nós temos de conseguir retirar o maior proveito destas cooperações ou destas relações e das visitas que temos estado a fazer a esses países. Um dos grandes pontos que tem sido discutido é o fato da instalação de uma refinaria de petróleo
em Moçambique. Já tivemos na província de Maputo, e há esse interesse por parte do Presidente da República que os chineses venham instalar uma refinaria aqui em Moçambique. Pode ser uma das grandes saídas para a problemática que nós temos, por exemplo, dos combustíveis. É uma boa resposta para incrementar, por exemplo, a produção no país e também maximizar a industrialização. Bom, a componente das refinarias tem de ser enquadrada naquilo que é o significado da importação de combustíveis líquidos. Quando nós passamos a incluir na nossa matriz energética uma refinaria nacional, estamos a dizer que nós passaríamos a comprar petróleo bruto e poderíamos transformar esse petróleo e resultado dessa transformação, ao longo da própria cadeia de valor da produção ou dessa transformação, poderíamos ter vários recursos, incluindo fertilizante e outras componentes. E se nós estivermos a olhar dessa forma, poderemos fazer outro tipo de leituras. O volume de recursos que Moçambique despende para a importação de combustíveis, comparativamente, porque o preço do petróleo bruto versus o preço do petróleo já transformado é totalmente diferente. E nós aí poderíamos poupar grande parte de recursos em moeda estrangeira. Estamos a falar de reservas internacionais que o país tem estado a despender para a importação de combustíveis. Então, é uma leitura estratégica do ponto de vista de interesse nacional. Primeiro, nós pouparíamos recursos que nós temos estado a despender, porque nós também poderíamos, a partir daí, da refinaria, poderíamos produzir fertilizantes que poderiam não só responder às necessidades internas, mas também a olhar para o interland. O Malawi tem uma fatura gigantesca na importação de fertilizantes. Então nós podemos sim entender que é uma leitura correta, é importante nós continuarmos a insistir nisso. Mas temos de não só pensar em transformar apenas em combustível, mas também olhar para a componente dos fertilizantes e não só. De forma resumida, se conseguirmos a implantação de uma refinaria, pouparíamos divisas e conseguiríamos também responder à questão dos fertilizantes e outros subprodutos resultantes da refinaria. Seria estratégico virarmos as atenções agora totalmente para a China, sendo um dos países que mais desenvolve do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da indústria e todos os setores produtivos que alimentam, portanto, uma economia, né? Que são o coração de uma economia. A visita do Presidente da República pode ser estratégica para, como bem disse, redefinir os modelos de cooperação com este país e, de certa forma, tirarmos o maior proveito. Também estamos numa situação em que estamos dependentes do Fundo Monetário Internacional. Se nós virarmos as atenções para a China, pode ser uma boa saída. Não necessariamente. Nós não podemos cair no risco de ser ou dependente do Fundo Monetário Internacional ou da China. Nós temos de conseguir diversificar as parcerias. Repara que, mesmo na componente tecnológica, existem alguns estándares internacionais. Ainda que nós importemos a tecnologia chinesa, nós temos de olhar para que o mundo movimenta-se à luz de alguns padrões internacionais. E nessa parte, por exemplo, da tecnologia, fala-se que da China nós podemos explorar muito aquilo que está relacionado com infraestruturas, construção de portos, podemos utilizar a tecnologia que o país tem para dar respostas a essas componentes, mas na perspectiva tecnológica ou daquilo que é a transformação tecnológica, podemos ter o aprendizado. Mas o padrão ou o universal guia-se muito ao modelo europeu, que é aquele que cria standards. Olhe para o conflito. Nós estamos a dizer que não seja importante, mas temos que olhar onde é que nós retiramos maiores ganhos de cada um dos blocos que neste momento está a competir. E podemos perceber se essa tecnologia que nós vamos importar é apenas para servir a economia doméstica, aí sim nós podemos estar muito virados na componente da transferência de tecnologia ao olhar para a China, porque não temos a intenção de exportar, e se for para reexportar, aí então teríamos de olhar para aquilo que é produzido ao nível europeu ou ao nível dos Estados Unidos, por causa dos padrões estándares daquilo que é aceitável internacionalmente. Mas nós temos que conseguir retirar o maior valor. Importamos tecnologia, mas olhar, por exemplo, a responder aos padrões que são emitidos pela União Europeia, pelos Estados Unidos, que são os nossos principais mercados. Mas a Europa olha para Moçambique, olha para a África numa componente de obtenção de recursos em modelo bruto e não de produtos transformados. Isto quer dizer que
nós importamos tecnologia da China para produzir, mas vamos responder aos mercados para onde exportamos. Pode ser a própria China, onde já temos, aliás, já existe um desconto para exportação de produtos africanos para a China, mas se quisermos exportar para a Europa, temos de responder aos padrões da Europa. Isto quer dizer, ainda que nós nos concentremos ou que possamos ir buscar recursos da China, não podemos depositar todas as galinhas, todos os ovos em um único cesto. Temos de buscar recursos, diversificar parcerias. De cada um desses blocos existem proveitos que nós podemos retirar. E o modelo de financiamento da China é viável para a nossa economia? Como sabe, a China é um país que dá dinheiro, mas depois, por exemplo, traz tudo, quase tudo, para o setor de infraestruturas, cimento, pregos, arame, essas coisas todas. É viável para nós ou nós temos que começar já a mudar, portanto, a forma como nós fazemos os contratos com a China? Bom, temos de naturalmente alterar ao olhar para alguma experiência e considerar que era importante que todos esses diálogos também já fossem feitos à luz da política de conteúdo local, a olhar para o conteúdo local nas parcerias que nós estamos a realizar com a China. E se nós estivermos a falar da política de conteúdo local, nós poderíamos dizer, por exemplo, que nós podemos buscar investimentos de construção de estradas, até poderia ser uma empresa chinesa instalada cá, ela a produzir empregando moçambicanos, e nesse processo de empregar os moçambicanos, de empregabilidade de moçambicanos, há uma transferência de conhecimentos. Os moçambicanos que participaram na construção da ponte Maputo-Catembe são contratáveis em construção de qualquer infraestrutura ao longo do país. Existe sempre algo que fica, mas nós temos que conseguir não ficarmos apenas numa dimensão de boa vontade. Temos de conseguir ter estes diálogos, instituir, termos mecanismos e políticas nacionais, colocar ao nível dos próprios também. Contratos. Queremos investimento, vamos até contratar serviços, mas gostaríamos que a produção do emprego explorasse, por exemplo, a matéria-prima nacional. Mas aí também nós não podemos ser ingênuos. Muitas vezes estas questões estão relacionadas à capacidade de produção em escala. Então, há coisas ou há processos que devem ser feitos de forma gradual. Não podemos esperar que, por exemplo, se vamos construir uma ponte, se vamos construir a N1, tudo seja produzido na escala que é desejável e necessária internamente. Mas podemos ir incluindo a indústria, incluindo a cadeia de valor ao longo do tempo, que é para poder dar resposta a processos de manutenção. Poderia não ser para o processo de construção, mas da manutenção que vai a seguir, enquanto nós vamos aprendendo, vamos ensinando, vamos tendo aqui esta componente de educação, passagem de conhecimento, e que depois vai permitir ficar com as indústrias que poderiam ser instaladas. Então, há um gradualismo que deve ser respeitado, mas era importante que nós já conseguíssemos incluir nos contratos a componente de conteúdo local. Derek, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, é sempre um prazer cá estar. Tá. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público.
termina assim a presente edição do programa Janela Econômica, programa da televisão de Moçambique. Para estes e mais temas, queremos contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com.